nós vamos partir para o segundo bloco, onde eu vou repetir a pergunta a cada um dos senhores e a Marcela, e vou começar de novo pelo Gunnar. Como você vê, Gunnar, o cenário daqui em diante, os próximos 6, 12 meses, né, com relação agora que aclimatou, agora que a gente se flexibilizou, como que você vê esse cenário? Ô, Cláudio, eu vejo com bastante tranquilidade, né? Mais uma vez, eu vou repetir a mesma questão que eu passei no início do bloco passado. É passar tranquilidade aos moradores. A primeira coisa que eles fazem é ir direto para o síndico. É telefone, é WhatsApp, é e-mail, eles pedem para te parar no condomínio, para interfonar e conversar, então é tranquilidade. Lógico, a gente vai ter muito mais cuidado, nós vamos ter que, até mesmo, um treinamento mais contínuo com os funcionários do condomínio, mais cuidado com as áreas comuns, né? E até mesmo os moradores preservando mais as áreas comuns. Até eles mesmos, assim, acabando de utilizar, né? Por exemplo, a gente tem questões hoje que a gente já está abrindo parte de academia, alguns condomínios nós já abrimos essas academias, e onde o condomínio faz os seus exercícios, ele mesmo já está se prontificando a fazer a limpeza dos materiais, né? Os pezinhos, as pranchas e todos os utensílios. Questão dos funcionários, eles estão mais cuidadosos, né? Eles estão mais receosos, inclusive, estão tomando muito cuidado, estão se protegendo, máscara, luvas, enfim, todo o aparato, né? E os moradores, consequentemente, também estão fazendo o seu papel. É muito raro a gente ter que comunicar alguém para se tomar cuidado. Hoje, todos já estão bem ponderados quanto a isso, tá? Então, eu vejo assim, ao longo prazo, vai chegar mais a tranquilidade, tá? Eu sempre vou pelo lado positivo dessas questões, que as pessoas vão se conscientizar e vão levar a vida conforme elas necessitam. Perfeito. Você vê algum problema em relação à inadimplência? Você vê um cenário que te preocupa ou está equalizado aí nos condomínios que você Cláudio, toca? Por incrível que pareça, a inadimplência não aumentou. Alguns condomínios mantiveram aquela faixa de 8%, 10%, que é muito comum, mas a grande maioria está abaixo disso, viu? Está muito pouco a questão da inadimplência. Felizmente, a gente estava com esse receio, né? Ao primeiro momento, as pessoas vão perder emprego, vai diminuir renda, aí nós fizemos um ajuste de caixa, alguns fundos que a gente estava arrecadando para fazer, principalmente obras, né? Nós cancelamos algumas questões, a parte que a gente faz nas arrecadações, a gente cancelou com esse receio, mas por incrível que pareça, a inadimplência ficou inalterada, tá? Nos nossos condomínios, pelo menos. É importante. Obrigado, Gunnar. Eu vou, então, refazer a mesma pergunta ao senhor Omar, para permanecer a nossa ordem, né? Como que o senhor Omar, a Nawat Shakur, está vendo agora o cenário daqui em diante, os próximos 6, 12 meses, para que a gente possa ter uma ideia da visão do administrador daqui a alguns meses. Aproveitando o gancho do Gunnar, com relação à inadimplência, né, era uma preocupação grande e, de fato, nossa carteira também se comportou de uma forma parecida com os clientes dele. Teve uma oscilação muito pequena e, inclusive, a gente usou até isso no argumento para alguns condomínios que vieram buscando negociação com os fornecedores, com medo da inadimplência, com medo de um período maior de problema financeiro. Chegaram até alguns a pedir negociação dos nossos honorários como administradores, né? Eu tirava a lista de devedores, falava, síndico, com todo o respeito, não tem inadimplência. Mais do que ninguém, é a gente que está controlando isso. Então, a sua justificativa de buscar uma negociação no momento que a gente está trabalhando mais, se empenhando mais, com mais custo, né, trabalhando remoto, não achamos que justifica. Óbvio que a gente acabou negociando com alguns prédios comerciais que tiveram um impacto um pouco maior, mas os prédios residenciais a gente até usou o argumento da estabilidade da inadimplência das nossas providências para segurar essa questão da negociação. Senão também passa boi e passa boiada, né? A gente teria problemas maiores nesse sentido. Com relação às expectativas para os próximos meses,
a gente tem uma preocupação, não no sentido ruim, né, mas uma preocupação no sentido de se estruturar e se preparar para todas as assembleias que estão represadas aí. A gente teve muitos cancelamentos de assembleias. A pandemia, a quarentena aconteceu num momento de concentração de assembleias ordinárias, né, no primeiro quadrimestre do ano. Então, conforme for soltando, a gente já está fazendo algumas assembleias não presenciais, né, as assembleias virtuais, entre aspas, mas tem muitos condomínios que não querem ter essa experiência nesse momento, e só em casos realmente emergenciais a gente está fazendo essas assembleias, mas assim que começar uma liberação maior, a gente vai ter, com espaçamento, com uso de máscara, com ventilação do ambiente, um retorno das assembleias gerais para decidir tudo que está parado esse tempo todo, né? Então a gente tem esse planejamento, essa preocupação de conduzir bem essas assembleias no próximo momento. A questão das áreas comuns, o Gunnar já antecipou, que é um processo de reabertura lento também. Muitos condomínios utilizando as nossas plataformas para fazer reserva. As administradoras têm aplicativos com esse recurso, né? Então, academia, cada um reserva o seu horário, até brinquedoteca, até playground. A gente está tendo solicitações de fazer a reserva com limpeza pelos próprios condôminos ou pelos funcionários do prédio, quando o prédio tem essa estrutura, entre as utilizações. Óbvio que poucos condomínios têm capacidade de ficar limpando essa área entre um e outro condômino, né, entre o uso de um e de outro. Então, o condômino tem que mudar essa chavinha aí do cuidado com si próprio e com os demais. A higiene dele, no final das contas, está beneficiando toda uma comunidade dentro do condomínio. Agora, algumas coisas devem ficar, né? Proteção nos elevadores, álcool gel distribuído pelas áreas comuns, a proteção dos elevadores da botoeira, né? Óbvio que essa flexibilização das áreas deve aumentar com o tempo, não vamos mais ter essa questão da reserva, mas alguns hábitos com certeza vão permanecer por bastante tempo, e em especial a gente vê a questão eu tenho pensado na questão do compartilhamento, né? O condomínio é um ambiente de compartilhamento de áreas, de elevadores, de equipamentos nas academias, na sauna, na piscina. Então as áreas comuns são justamente isso, né? E a pandemia veio no sentido contrário, né? Então você está dificultando o uso dessas áreas e desses equipamentos. Tem muitos prédios novos, até que tem até bicicletas compartilhadas, carros compartilhados. Isso se estende para a economia de compartilhamento, né? Que vinha dominando o nosso mundo, essa tendência da economia de compartilhamento. E a pandemia acho que vai dar uma brecada nessa história, né? A pessoa vai ter receio de compartilhar tudo e de uma forma sem muito controle. Então acho que isso de alguma forma vai se reproduzir, vai se refletir no dia a dia nos próprios condomínios também. É isso. Obrigado, senhor Omar. Eu vou chamar a engenheira Marcela para também responder esse questionamento e a gente fechar esse segundo bloco aqui. Então, Marcela, eu pergunto o que a Suporte está preparando, né? Como está enxergando o cenário próximo dos próximos aí 6, 12 meses, como é que vocês estão preparados agora para esse cenário? Bom, a gente já tinha, a nossa forma, né, de atender o cliente era sempre, assim, manter um contato muito próximo, de conversa, de entender a obra, né, isso antes até de tudo que aconteceu da quarentena. E depois que veio a quarentena, que teve a necessidade da gente conversar de obras que foram paralisadas, né, ver a melhor forma de atender tanto operacional quanto financeiramente o condomínio, ter esse contato mais próximo. Então, assim, é uma coisa que a gente quer manter e aprimorar cada vez mais. A questão dos funcionários, eu não falei na outra pergunta,
Eu acho interessante aqui deixar essa complementação, né, do horário de trabalho que nós não implantamos aqui, porque como são equipamentos, né, locados, então como que a gente enxuga, né, diminui o horário de trabalho dos funcionários? Não tem como. Para poder atender bem, nós tivemos obras que finalizaram, acabaram, estava dentro do cronograma, na época, dentro destes 3 meses, e tivemos obras que iniciaram também, porque tem obra emergencial, né? Até o Omar estava explicando aí de assembleia, então tem certas situações de fachada que é necessário começar urgente, não dá para esperar essa questão da quarentena. Então, assim, hoje, a parte da quarentena para a gente cumprir a construção civil, ela está dentro dos serviços essenciais, então não paramos, tivemos algumas obras que por conta do condomínio foram paralisadas, mas hoje a gente enxerga um cenário muito bom. Área industrial, né, não parou, em termos de reforma, e a ideia é sempre, finalizado a quarentena, a gente imagina que muitas obras que não são emergenciais, mas estão aguardando para ter assembleia, para ter a liberação, a gente vai ter um volume mais no final do último trimestre desse ano, início de 2021, ali o primeiro trimestre, o volume de obra vai aumentar muito. É o que a gente espera e a gente está se preparando para isso, né? Obrigado, Marcela. Bom, só para contextualizar aqui, a gente entende, né, um pouquinho de cada setor, a visão de cada um de vocês. São empresas, né? O Gunnar também é uma empresa, né? É uma empresa de síndico profissional, um pouco até fora da curva que a gente tem visto, tá? Tanto na questão da inadimplência, quanto na questão, assim, do preparo de vocês, de cada um de vocês, né? A própria Marcela, pelo que eu entendi, né, acaba trazendo, a gente está falando de condomínios, mas acaba trazendo outras obras, tanto no comercial como na área industrial, para compor, né, o seu fluxo de caixa ali, ajustar e passar por esse momento. Então, vocês estão de parabéns, a estrutura que vocês montaram, a sequência, né, de entender o mercado, rapidamente criar formas de trabalho, é uma questão assim que a gente está tendo até um triplo X aqui um pouquinho diferente, e eu estou ansioso para saber a parte terceira aqui, a qual a gente faz a nossa brincadeira de empatia, né? Porque na anterior a gente teve um pouquinho mais de a graduação aqui, a temperatura era muito diferente, né? Teve aqui o respeito de todos, mas nós estávamos um pouco mais aflorados, mais preocupados.